Olá pessoal, estamos dando início à nossa terceira aula do curso de Linguagem de Programação. O tema desta aula é testes e condições. Os assuntos que vamos abordar nessa aula são os valores lógicos, operadores relacionais, comando if-else, operadores lógicos, operador condicional e o comando switch. Falando sobre os valores lógicos, em C não existe um tipo de dado específico para representar valores lógicos. Neste caso, para ser representado o valor falso, utiliza-se o zero. Qualquer outro valor diferente de zero, seja ele positivo ou negativo, é considerado como um valor verdadeiro. Os operadores relacionais, em uma expressão que contém um operador relacional, ele devolve sempre um resultado ou verdadeiro ou falso. É uma sentença lógica. Nesse quadro, nós apresentamos os 6 operadores relacionais da linguagem C. O operador de igual, que é utilizando 2 operadores de igual. Então, esse aqui é o operador de igualdade lógico. Aqui o sinal maior que, o operador maior ou igual que, o operador menor que, o operador menor ou igual que e o operador diferente, que é o ponto de exclamação mais o sinal de igual. Falando sobre o comando if-else, ele permite decidir, com base em uma condição lógica, qual é a instrução que deve ser executada. Aqui nós temos a sintaxe do comando if-else baseado numa condição que ele vai avaliar, que é uma sentença lógica. Baseado nesta condição, ele executa a instrução 1, caso essa condição seja verdadeira, ou ele executa a instrução 2, caso a condição seja falsa. Então, o funcionamento do if-else é o seguinte: a condição ela é avaliada, se o resultado da condição for verdadeiro, executa a instrução 1. Se o resultado da condição for falso, executa esta instrução 2. Vamos para um exemplo prático da aplicação do if. Implemente um programa que indique se um número é positivo. Para que o número seja positivo, nós vamos considerar aqui maior ou igual a zero. Ou, caso contrário, ele é negativo. Então, nós vamos para o exemplo 03, prog0302. Aqui nós temos a inclusão da biblioteca stdio. Vamos implementar ele todo na função principal. De início, vamos declarar uma variável x, que é o valor que vai ser introduzido pelo usuário, onde nós vamos armazenar esse valor, vai ser armazenado na variável x. Em seguida, é impresso na tela, utilizando a função printf, a mensagem introduza um número. Em seguida, é feita a leitura desse número. Após o usuário pressionar o Enter, ele vai fazer a leitura do número. E este número é um número inteiro, por isso utilizamos o formato %d. E aqui indicando que nós vamos armazenar este valor na variável x. E aqui nós avaliamos essa sentença. A sentença é: se o valor de x é maior ou igual a zero. Se o valor de x que o usuário digitar for maior ou igual a zero, ele vai imprimir a mensagem número positivo. Caso contrário, ele vai executar a mensagem número negativo. Vamos ver o programa executando. Vou compilar e agora executar. Então, aqui ele está imprimindo na tela, introduza um número, e ele parou no scanf. Nós aprendemos no comando de entrada scanf que enquanto o usuário não entra com o número, ele vai ficar o cursor intermitente aguardando que seja entrado o número e pressionado o Enter. Vamos entrar com o valor 10. Antes de pressionar o Enter, nós vamos aqui para o if. Então, esse 10 vai ser armazenado na variável x.
e ele vai fazer a seguinte avaliação. O valor 10, que nós digitamos, o valor 10, ele é maior ou igual a zero? É uma sentença lógica. Ele é maior ou igual a zero. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai executar a primeira instrução do if, número positivo. Vamos voltar para o programa e eu vou pressionar o Enter. Então, ele executou número positivo. Vamos executar de novo e agora vamos colocar o número menos 8. Pressionar o Enter. Neste caso, ele é um número negativo. Por quê? Porque ele avaliou, vai avaliar aqui o 10, menos 8. É menor ou igual a zero? Menos 8 nós sabemos que não é maior e também não é igual a zero. Então, neste caso, esta condição aqui é falsa. Então, o que vai ser executado? A segunda mensagem do else, número negativo. Vamos para um segundo exemplo. Implemente um programa que indique se o inteiro lido é zero ou não. Então, vou digitar um valor e o programa vai dizer se este valor digitado é zero ou não é zero. Vamos para o exemplo prog 0303. Novamente, foi feita a inclusão da biblioteca stdio, onde está incluso a função printf e a função scanf. Declaramos o x, onde vai ser armazenado o valor. Informa a mensagem para o usuário, o que ele vai ter que introduzir. Introduz o número. É lido esse número e armazenado na variável x. E aqui é feito a seguinte avaliação. X é diferente de zero? Então, se esse x que o usuário vai digitar for diferente de zero, ele vai entrar nesta primeira instrução. O printf aqui vai imprimir o valor de x, não é zero. Caso ele não seja diferente de zero, vai ser falsa essa instrução e ele vai vir para o else e vai imprimir a mensagem, o valor é igual a zero. Então, vamos executar. Introduza um número. Eu vou digitar um número diferente de zero. Eu vou digitar o número 5. Então, este número 5 ele é diferente de zero. Então, vai ser verdadeiro. Essa instrução aqui vai ser verdadeira. X é diferente de zero. E ele vai imprimir aqui 5 não é zero. Pressionou Enter, 5 não é zero. Agora, nós vamos fazer ao contrário. Eu vou digitar o zero. Neste caso, essa instrução aqui vai ser falsa, porque zero é diferente de zero. Falso. Zero é igual a zero. Então, ele vai dizer aqui zero é igual a zero. Se foi falsa, então ele executa o else e vai estar imprimindo esta mensagem. Vamos para mais um exemplo utilizando o if-else. Implemente um programa que adicione 1.000 ao salário de um indivíduo, caso esse esteja inferior a 100.000. Então, vamos para o exemplo 0304. Vai ser pedido o salário de um indivíduo. Se esse salário for inferior a 100.000, vai ser adicionado o valor 1.000. Vamos para o exemplo. Foi declarada uma variável, observa que o tipo de variável foi utilizado float, porque salário possui casas decimais. Em seguida, nós imprimimos uma mensagem qual o salário, para que o usuário saiba o que ele vai inserir.
E aqui espera-se a entrada dos dados. Observa que aqui no scanf, esta variável salário ela é float. Então, o formato é porcentagem F. E nunca esquecer do E comercial para ele saber o endereço da variável salário onde vai ser armazenado o valor. E aqui vai ser avaliado essa condição. Salário é menor do que 100 mil. Então, se esse salário for menor, o salário que o usuário digitar for menor do que 100 mil, esta condição aqui vai ser verdadeira. Se esta condição for verdadeira, o salário vai receber seu próprio valor mais 1000. Caso contrário, ele não vai executar este comando. Você observa que nesse if aqui, nós não estamos utilizando o else. Então, o else, quando eu utilizo o if-else, o else ele é facultativo. Nós só utilizamos o else se caso nós precisamos utilizar alguma instrução que ele vai executar ou uma coisa ou outra. Como nós só queremos executar essa instrução, só somar o 100, se caso for menor do que 1000, caso ele não seja maior do que 1000, eu apenas imprimo o próprio salário. Ele não vai estar adicionando. Vamos executar. Então, vamos pedir o salário. Primeiro, eu vou digitar um salário de 90 mil. 90 mil é menor do que 100 mil, então este salário é menor do que 100 mil, vai ser verdadeiro, e ele vem e vai fazer a soma de 1000. Então, o salário final vai ser 91 mil, porque é menor do que 100 mil. Agora eu vou digitar um salário com valor maior do que 100 mil. Vou dizer aqui que é 100 mil, 110 mil. Agora, observa que o salário não foi adicionado de 1000, porque esta condição aqui ela foi falsa. O salário ele já é maior do que 100 mil. Então, se ele for maior do que 100 mil, essa condição aqui é falsa e ele não executa o comando que está dentro do if. Um outro detalhe. Quando nós estamos fazendo a acumulação de um valor, que é o que está sendo feito aqui, o valor da própria variável, recebendo seu próprio valor mais algum outro valor, isso aqui a gente aprendeu no curso de algoritmos, que é um acumulador. Então, em C, nós podemos acumular da seguinte forma, utilizando mais igual e o valor que eu quero acumular. Então, desta forma, vai estar sendo equivalente ao comando anterior. Então, quando estiver programando, fazendo um acúmulo de um valor, é aconselhável você passar a utilizar esta opção. É uma opção mais resumida. E em seguida foi impresso o salário. Observa-se que o formato que foi utilizado aqui é apenas com 2 casas decimais e porcentagem F, porque a variável salário ela é do tipo float. O próximo exemplo do if-else é escreva um programa que leia 2 números e os apresente em ordem crescente. Este exemplo é o prog 0305. No prog 0305, declaramos 3 variáveis. Nós vamos utilizar 2 valores. Você deve estar se perguntando por que a terceira variável. Nós vamos já explicar o porquê desta terceira variável. Então, os 2 valores é x e y. Declaramos uma terceira variável chamada de TMP, que vem de temporário. Imprimimos na tela, introduza 2 números. Em seguida, esses 2 números digitados pelo usuário é armazenado o primeiro número em x e o segundo número em y. Aqui nós temos um if diferente dos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores, os if tinham apenas uma linha de comando. E esta linha de comando, a linha 9, está
dentro desse if. Esta linha 9 está dentro desse if, esta linha 11 está dentro do else. Neste exemplo, a linha 10 está dentro do if e a linha 12 está dentro do else. Quando se tem apenas uma linha de comando, apenas uma linha, você não precisa abrir e fechar chave. Quando você tem mais de uma linha de comando, neste caso aqui nós temos 3 linhas de comando, você precisa abrir e fechar chave para que ele execute esse escopo aqui dentro do if. Então, vamos para a lógica desse programa. O que nós precisamos fazer? Nós temos dois valores, o valor x e o valor y. O que nós queremos fazer é imprimir esse valor em ordem crescente. Você pode observar aqui no problema que o printf, a impressão, sempre está imprimindo x e y. Então, esse valor de x sempre vai ter que ser menor do que o valor de y na saída. Na entrada, o usuário pode digitar de qualquer forma. Então, aqui na saída, sempre o x vai ter que ser menor do que y. Então, se o usuário digitar o valor 10 e depois digitar o valor 12, já está na ordem crescente. Então, eu posso imprimir o valor de x10 e o valor de y12. Eu não preciso fazer a troca. Então, neste caso, não se precisa fazer troca. Se esses valores estivessem trocados, o x com 12 e o y com 10, então a saída xy não deveria ser 12 e 10, porque desta forma não estaria em ordem crescente. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que trocar os valores. O x vai ter que receber o valor 10 e o y vai ter que receber o valor 12. Então, o if que nós estamos utilizando no nosso programa vai fazer justamente essa troca dos valores. Para isso, nós precisamos utilizar a variável temporária para trocar o valor de x e y. Por que utilizamos a variável temporária? Observe o seguinte trecho. X recebe y e y recebe x. Se estivéssemos fazendo essa troca direta. X recebe y, y recebe x. O x, o valor dele, é 12. O y é 10. Então, se eu executo esta linha, x recebe y, ele deixa de ser 12 e ele vai receber o valor 10. Porque uma variável ela não armazena 2 valores ao mesmo tempo. É uma variável simples, vai armazenar apenas um valor. Então, se eu digo que x recebe y, ele vai receber o valor de y, que é 10, e ele vai perder o valor 12. Neste momento, as duas variáveis vão estar com o valor 10. Quando se executa esta linha dizendo que o y recebe x, ele vai receber o valor de x, mais o valor de x também é o valor 10. Então, o valor 12 foi perdido. Para que isso não aconteça, é necessário que se faça isto aqui. Vamos ter uma variável temp, vamos ter a variável x com o 12, vamos ter a variável y com o 10. Meu objetivo é inverter esses valores para que o x fique com 10 e o y fique com o valor 12. Para isso, vamos precisar desta variável temporária. Vamos ver o comando que estamos utilizando no nosso programa, é isso aqui. O temp recebe x,
o x recebe y e o y recebe temp, né? Y recebe temp. Então, o temp recebe x, o valor de x é 12. Então, nesta linha, o temp vai ficar com o valor 12. Nesta linha aqui. Na próxima linha, x recebe y. Então, ele vai deixar de ser 12 e vai receber o 10. Neste caso, elas duas vão ser 10, mas eu já tenho o valor 12 armazenado na variável temporário. Então, eu não perdi o valor 12. Eu armazenei ele numa outra variável para que ele não fosse perdido quando eu armazenasse o valor de y. Quando eu executar a próxima linha, y recebe temp. Então, temp está com o valor anterior de x, né? Então, agora, o x ficou com o valor 10 e o y ficou com o valor 12. Quando for impresso a saída xy, vai estar na ordem crescente. O x vai ser 10 e o y vai ser 12. Então, este programa aqui, ele só vai executar essas três linhas quando o valor de x for maior do que o valor de y. Vamos executar o programa. Primeiro, vamos executar 10 e 12. Neste caso, ele não vai inverter e ele vai imprimir o valor de x e y na mesma sequência que foi impresso. Agora, vamos inverter 12 e 10. Então, o valor inicial de x, ele vai fazer a troca e observa que ele vai imprimir 10 e 12. Né? Então, ele executou essas três linhas aqui para fazer a troca dos valores. Falando do if e do else encadeado, existem situações em que é necessário testar mais do que uma condição. Vamos ver um exemplo. Escreva um programa que solicite um salário ao utilizador e mostre o imposto a pagar. Se o salário for negativo ou zero, mostre o erro respectivo. Se o salário for maior do que 1.000, paga 10% de imposto. Se não, paga apenas 5% de imposto. O exemplo é o PROG 0306. Então, temos o salário, que é do tipo float, pede para que o usuário entre com o salário, qual o salário. Este valor digitado vai ser lido usando o scanf, porcentagem F, e vai ser armazenado na variável salário. Se este salário for menor ou igual a zero, o valor é inválido, porque menor ou igual a zero é valor negativo. Aí ele vai imprimir a mensagem salário inválido. Caso essa mensagem seja verdadeira, então ele vem para o else. Dentro do else, você observa que tem aqui uma outra estrutura if-else encadeado aqui dentro do else. Então, ele vem e executa este if. O salário é maior do que 1.000. Se ele for maior do que 1.000, então ele vai fazer um acréscimo aqui. Ele vai fazer um acréscimo? Não, ele vai imprimir 10% deste salário. O imposto vai ser 10% deste salário. Caso ele não seja maior do que 1.000, então é claro que ele vai estar no intervalo menor do que 1.000. E não vai ser negativo, porque se fosse negativo, ele entraria nesta primeira opção. Se ele fosse negativo ou fosse igual a zero, ele entraria aqui. Se ele for maior do que 1.000, ele imprime os 10%. Caso ele não atenda esse critério, se ele for entre maior que zero e menor do que 1.000, ele vai imprimir 5%. Vamos ver a execução desse programa. Então, se eu digitar o valor 0, ele vai entrar nesse primeiro if e ele vai dizer que o valor é inválido. Se eu digitar um valor maior do que 1.000, vou digitar aqui 2.000. Então, ele vai executar este if, que é maior do que 1.000. Então, ele vai fazer 10% do salário, que vai ser R$ 200.
Se eu digitar um valor que esteja entre 0 e 1000, vamos digitar o valor 800. Então, 800, ele não é menor ou igual a 0, então ele vem para esse segundo if. 800 não é maior do que 1000, ele vem para o else. E aqui ele vai mostrar 5% de 800, que no caso vai ser 40. Então, nós chamamos aqui que nós temos um if encadeado. Ele está dentro de um outro if. Um outro exemplo, escreva um programa que calcule o salário bruto, o salário líquido e o imposto a pagar, seguindo a seguinte regra. Se o salário for menor do que 1000, 5%. Se o salário for maior ou igual a 1000 e menor do que 5.000, 11%. Se for maior do que 5.000, 35%. O programa 0307. Salário do tipo float e a taxa também do tipo float, que são valores decimal. Pede para que o usuário entre com o salário, vai ser lido utilizando o porcentagem F e armazenado o valor do salário na variável salário. Em seguida, estamos avaliando. O salário é menor do que 1000? Se o salário for menor do que 1000, nós vimos aqui que salário menor do que 1000, 5%. Então, salário menor do que 1000, a taxa 5%. Se ele não for menor do que 1000, então ele vem para o else. Um próximo if encadeado, se este salário for menor do que 5.000, taxa de 5%. É claro que ele só vai chegar nesse if se ele for maior do que 1000, porque se ele fosse menor do que 1000, ele já entraria aqui e parava. Então, para ele passar para esse senão, para esse else, ele teve que ser maior do que 1000. Então, se ele for agora menor do que 5.000, aí ele vem taxa 11%. Se ele for maior do que 5.000, então ele vem para o senão e calcula 35%. E logo em seguida é impresso o salário e a taxa, que vai ser salário vezes a taxa, que vai ser a porcentagem. E eu quero saber o quanto ele vai receber de líquido. Então, ele vai receber de líquido o salário menos o desconto daquele valor que foi descontado. Executando aqui, vamos digitar um salário menor do que 1000. Então, vamos digitar um salário aqui de 800. O salário 800, o imposto foi 40 e líquido vai ser 760, que vai ser o 800 menos o 40. Então, esse imposto aqui foi de 5%, porque esse salário é menor do que 1000. Vamos executar de novo. Agora, vamos executar um salário de 2.000. 2.000, ele vai ser maior do que 1000, então ele vem para cá. Quando ele entra no segundo if, o salário é 2.000, é menor do que 5.000. Então, ele entra aqui e calcula uma taxa de 11%. Então, mostrou aí o imposto e mostrou o salário líquido, que é a subtração do salário menos o imposto. Finalmente, para ele entrar no segundo else, eu tenho que digitar aqui um valor maior do que 5.000. Então, se eu digitar 10.000, o que vai acontecer? Ele primeiro vai avaliar se o salário é menor do que 1000. Não é menor do que 1000, porque eu digitei 10.000. Ele vem para o senão e ele verifica se o salário é menor do que 5.000. Não é menor do que 5.000, porque é 10.000. Então, ele vem para o else e executa 35%. Então, aqui mostrou os valores de imposto, quanto é o imposto de 35% e a subtração do salário bruto. Falando agora de operadores lógicos. Há situações em que é necessário julgar duas ou mais condições interligadas. Neste caso, faz-se necessário utilizar os operadores lógicos. E os operadores lógicos são três. É o operador AND, o OR
e o not. O AND é o E, o OR é o OU e o not é a negação. Então, são esses três operadores que vamos poder utilizar em linguagem C. Um exemplo, eu escrevo um programa que aplique uma taxa de imposto de 10% aos solteiros e de 9% aos casados. Programa 0309. Salário do tipo float. Estado civil, que ele vai informar se é solteiro ou casado. Nós vamos utilizar a variável do tipo char. Ele vai informar apenas a primeira letra do estado civil. S para solteiro e C para casado. Primeiro, ele vai pedir para ser digitado qual o salário. Este salário vai ser armazenado na variável salário. Depois, ele vai imprimir na tela uma mensagem qual o estado civil. Este estado civil vai ser lido como é um char porcentagem C e vai ser armazenado na variável este civil. Agora, nós avaliamos. Se ele vai digitar o estado civil, a letra C, ele pode digitar esse C minúsculo ou maiúsculo. Se eu quero tratar os dois casos, então eu estou utilizando aqui um operador de lógico ou. Tanto faz ele digitar o C minúsculo como o maiúsculo, ele vai entrar nesse printf. Se não, ele vem para cá, tanto faz digitar o S maiúsculo ou minúsculo, eu estou utilizando o operador ou, ele vai entrar nesse printf. Caso seja digitado qualquer letra diferente de C ou S, então ele vem para esse último e ele vai dizer que o estado civil é incorreto. Vamos ver a execução desse programa. Qual o salário? 1.000. Qual o estado civil? Vou digitar o C minúsculo e aí ele vai dizer que o imposto é 90. Salário 1.000. Digitar o C maiúsculo e o imposto 90. Se eu digitar o salário 1.000 novamente, mas digitar aqui é solteiro, imposto 100. Eu observo que, então, se ele for solteiro, ele tem um imposto maior, 10%. E o último caso é se eu fizesse ele com a letra maiúscula. 1.000. O S maiúsculo também ele vai estar fazendo o tratamento. Se o usuário digitou um caractere errado, 100, foi digitar S e digitou o D. E aí ele vai dizer que o estado civil é incorreto, que ele foi para a última opção porque ele não entrou em nenhum desses casos. Falando agora sobre o operador condicional, que é o sinal de interrogação. É um operador ternário. A sua sintaxe é uma condição, o operador de interrogação, a expressão 1, dois pontos e a expressão 2. A condição ela será avaliada. Se o resultado for verdadeiro, vai ser retornado o valor da expressão 1. Caso contrário, é retornado o valor da expressão 2. Vamos para o primeiro exemplo. Implemente um programa que calcule os aumentos de ordenados para o corrente ano. Se o ordenado for maior do que 1.000, deve ser aumentado 5%, se não, deve ser aumentado de 7%. Prog 0310. No prog 0310, temos a variável float, salário. Pede-se para o usuário entrar com salário, é armazenado na variável salário. E aqui nós temos a aplicação do operador condicional sinal de interrogação. O valor de salário vai depender desta expressão. Se esta expressão for verdadeiro, vai ser calculado salário vezes 1,05. Se esta expressão for falso, vai ser calculado salário vezes 1,07. O comando switch também é para ser utilizado com condições. Ele é usado em situações em que o número de decisões é muito elevado. A sintaxe dele é o switch. Temos uma expressão que vai ser avaliado.
Caso essa expressão seja igual à constante 1, ele executa a instrução 1. Caso seja instrução 2, executa a instrução 2. E assim por diante até N instruções. Então, eu posso ter várias instruções aqui, em vários casos. Se o valor da expressão for igual a alguma das constantes que segue ao case, então são executadas as instruções que seguem o case correspondente. Se o valor da expressão não for igual a nenhuma das constantes apresentadas pelos cases, então são executadas as instruções que seguem o default. O default ele é facultativo, por isso ele está entre colchetes. Se nenhum desses cases aqui for verdadeiro, ele vem e executa essa instrução aqui no default. Vamos para um exemplo. Escreva um programa que indique qual o estado civil correspondente a um caractere introduzido em maiúsculas. Vamos para o primeiro exemplo, 0311. O exemplo 0311, ele resolve esse problema utilizando o if. Observa que aqui, utilizando o if, foi feito um encadeamento de vários if-else. O código ficou muito extenso porque teve que fazer todo o tratamento de todos os casos. Estado civil, qual estado civil? Aqui vai ser lido o caractere do estado civil e ele faz o tratamento, se for maiúsculo ou minúsculo, vai ser solteiro. Se não, se for C maiúsculo ou minúsculo, vai ser casado. Se não, se for D maiúsculo ou minúsculo, vai ser divorciado. Se não, se o estado civil for V maiúsculo ou minúsculo, é viúvo. Se não, o estado civil é inválido. É funcional esse programa, no entanto, ficou com um código muito grande. Vamos digitar aqui o V, viúvo. É funcional, mas o código ficou muito extenso. Em 26 linhas o programa ficou. Uma outra solução é utilizando o case. Resolve o mesmo problema. Temos pedindo o estado civil, foi armazenado para entrar com uma letra, foi armazenado em estado civil. Esse armazenamento da letra, nós aprendemos que uma letra, um char, nós podemos ler com scanf ou nós podemos ler com o getChar. Se fosse com o getChar, o comando seria desta forma. Por isso aqui está em comentário. O switch ele avalia o estado civil, vai avaliar essa expressão. Vamos voltar aqui para o conceito, só para a gente mostrar para vocês. Então, está avaliando a expressão, está avaliando esta expressão. Caso essa expressão seja o C maiúsculo, ele vai executar casado. Este comando break ele para não executar as demais instruções. Caso ele seja C, ele vai casado, C maiúsculo. Caso seja o S maiúsculo, ele executa solteiro e para com break. D maiúsculo, ele executa divorciado e para também. Se for o V maiúsculo, ele executa viúvo e para também. Caso seja uma letra diferente do C maiúsculo, S maiúsculo, D maiúsculo e V maiúsculo, ele vai executar estado civil incorreto. Vamos executar D maiúsculo, divorciado. Se eu digitar D minúsculo, estado civil incorreto. Por quê? Eu estou fazendo o tratamento para as letras maiúsculas. Próximo exemplo também resolve o mesmo problema, mas nós, nesse caso aqui, vamos estar fazendo o tratamento para maiúsculas e minúsculas. Mesma coisa, o programa no início, ele vai estar avaliando o estado civil. Então, tanto faz você digitar maiúscula ou minúscula, ele vai estar executando casado e parando. Tá? Então, suponha que você digitou a letra C minúscula. Ele entraria neste case, ele não vai fazer nada. Como aqui também não tem o break, ele não para e ele executa o case seguinte. Ele vai imprimir casado e break, ele vai parar, ele não executa os demais porque ele tinha um break, ele saiu e ele vem aqui e finaliza o programa. Se fosse digitado o estado civil, a letra D minúscula, ele pulava todas essas, viria para cá, D minúscula,
Aqui não tem nada para ele executar, ele executa o próximo, D. Ele vai imprimir divorciado e encontra um break aqui. Como ele encontrou um break, ele para e ele não executa essa instrução, esse case com o V. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou digitar com o D minúsculo. Observa que ele fez o tratamento. Vou digitar com o D maiúsculo. Ele também fez o tratamento. Se eu digitar qualquer caractere diferente do que ele está tratando nos cases, ele vai para o default estado civil incorreto. Então, eu digitei o G, ele não entra em nenhum case e ele vai entrar nesse default estado civil incorreto. Último exemplo, escreva um programa que calcule o imposto pago por mulheres e por homens, sabendo que as mulheres pagam 10% do imposto e que os homens pagam mais 5% do que as mulheres. Programa 0314. Do tipo float, duas variáveis, que vai ser o salário e o imposto, e eu tenho um char que vai ser o sexo, se é homem ou se é mulher. Né? Utilizamos o switch para avaliar o sexo, se vai ser F maiúsculo ou F minúsculo para mulher. Caso seja F minúsculo, F maiúsculo, ele vai fazer o imposto, vai calcular o imposto de 10%. O imposto vai ser 10%. E aí ele finaliza aqui. Caso você digite o M, ou maiúsculo ou minúsculo, ele vem imposto 15% e finaliza. E aqui ele vai calcular qual é o imposto. Né? Dependendo do qual case ele entrou, ele vai multiplicar aqui ou 10% ou 15%. Introduz o salário. Vamos dizer que o salário é 1.000. Qual o sexo? F, feminino, minúsculo, né? Então vai ser de 10%. Vamos pôr o mesmo salário, 1.000. Vamos dizer que o sexo agora é masculino, informando o M maiúsculo. E aí ele vem e diz que o imposto é de 15%, no caso, porque calculou 150. Ok, pessoal, isso era o que tínhamos para a aula de hoje. Não perca a próxima aula que nós vamos falar sobre os laços de repetição. Meu muito obrigado.